Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo mais um trade ao vivo para vocês, uma análise ao vivo aqui para vocês de um trade que já colocamos juntos aí 15% de lucro no bolso em menos de 2 dias e ainda estamos com um pouco dessa posição para buscar muito mais aí, algo em torno de 40%. Então vamos entender aqui nessa análise de uma forma bem detalhada, bem educativa, para que você entenda perfeitamente como encontramos o racional adequado para entrarmos nessa operação. Com isso, você cada vez mais cresce também aí no seu repertório de análise técnica, entendendo que quando olhamos o gráfico, enxergamos o mercado. Isso é fundamental. Se você não vê dessa forma, volte às bases, assista mais, acompanhe mais os nossos vídeos e considere receber as nossas notificações lucrativas. Então vamos lá. Aqui de uma forma bem clara para você entender como contextualizar o preço. Gráfico mensal, tendência de padrão de equilíbrio. Então, padrão de equilíbrio também é tendência. Veja, topos descendentes, um topo descendente com fundos ascendentes. Então, padrão de equilíbrio que agora, nesse momento que é importante para nós, é que podemos estar formando o fundo ascendente desse padrão de equilíbrio que vai levar o preço para em direção a um topo descendente aqui do gráfico mensal. Veja, conforme o preço carrega em direção para baixo em busca do seu fundo ascendente contra o fundo anterior, veja o volume decrescente e agora onde pode ser que estejamos formando esse fundo ascendente, o volume já começa a reagir. O que isso diz para nós? Enquanto o preço carrega para baixo, o mercado fica cada vez mais progressivamente desinteressado em negociar esse ativo. Quando estamos em vias de estabelecer o fundo ascendente desse movimento, o mercado retorna gradativamente a se interessar em negociar esse ativo. Então, agora, com base nisso, com base nessas premissas básicas aqui para contextualização desse ativo, desse preço, nós vamos entrar para o gráfico semanal para obter mais detalhes disso daqui, que ainda é um inside bars. Então vamos ver o que esse inside bars está aprontando no gráfico semanal. Então vamos lá. Então, gráfico semanal, veja, tendência fragilizada ao chegarmos próximo da região onde seria já ideal para formarmos esse fundo ascendente desse padrão de equilíbrio no gráfico mensal. Então aqui touros já nitidamente já começaram a atacar essa fragilidade demonstrada pelos ursos para configurar todo esse setup, esse cenário macro, esse cenário global, os gráficos maiores mandando um comando para os gráficos menores e os gráficos menores trabalham para atender às demandas dos gráficos maiores. Então, é isso que sempre vemos acontecer no gráfico. Então, basta nós sabermos olhar o gráfico e entender como funciona o mercado, porque aí a gente entende através do gráfico o comportamento do mercado. Com isso, sabemos ler a mente dos ursos e dos touros, dos compradores e dos vendedores. Então, aqui agora, nesse movimento, touros, compradores atacaram e agora estão aqui em vias de enfrentar o suporte do topo anterior e já estamos aqui já quase com a resistência das médias móveis praticamente vencida e agora a última barreira é vencer a resistência do topo anterior. Touros muito provavelmente podem vir a buscar uma base de preço, um fundo ascendente contra o anterior, para obter mais força, o que vai fazer ordens de compra posicionadas aqui subirem para cá. Isso vai dar mais força, mais confiança para os touros ainda invadirem, invertendo a tendência desse gráfico semanal, com aquele típico ombro, cabeça, ombro, aquela figura que é a figura da estrutura de inversão de tendência, aquele ombro, cabeça, ombro invertido, onde a gente inverte a tendência de baixa para a tendência de alta. E aí vamos em busca daquela premissa maior, que é o fundo ascendente do gráfico mensal formado, e agora vamos em busca do seu topo descendente. Temos um longo caminho pela frente para percorrer em busca desse cenário. Então aqui já colocamos 15% de lucro no bolso, vale lembrar. Então aqui a gente vai entrando nos gráficos menores para você ver como o preço progrediu depois que compramos
esse ativo, depois que montamos, depois que entramos essa operação junto, você que recebeu nossas notificações lucrativas já está rindo à toa, com 15% de lucro no bolso e agora só aprendendo como chegamos nesse setup. Então, veja os gráficos menores somente entregando mais detalhes daquelas informações que nós já vimos nos gráficos menores. Então, não precisamos gastar muito tempo aqui. Veja, aqui já estamos, como dito no gráfico anterior, aqui já estamos em vídeo, buscar por uma base de preço, podemos estar usando as médias móveis como essa região de suporte para formarmos um fundo ascendente e isso nos levar em direção ao estabelecimento daquelas premissas maiores, aqui rompendo essa região de resistência. Então é isso aí. Eu esqueci de rebobinar o gráfico, eu vou fazer isso para você agora aqui na sua frente. Aqui assim a gente mata a cobra, mostra o pau e ensina como faz para matar a cobra. Então veja, foi aqui, exatamente aqui, que nós montamos a nossa operação. Então aqui nós já tínhamos visto todo esse cenário macro e já tínhamos entendido que precisávamos reservar um lugar no camarote para ver essa manada de touros invadirem esse preço. E foi exatamente isso que aconteceu e você vai ver como o preço foi se comportando aqui depois que entramos na operação. Então esse megafone amarelo foi quando entramos na operação e recomendamos isso lá nas notificações lucrativas. Então o pessoal recebe essa ordem de compra no seu telefone, aqui com uma ordem de compra, um stop loss com um risco retorno muito favorável, em contrapartida dos alvos de venda com lucro que estamos adiante. Então apenas o alvo 1 foi alcançado, os próximos dois alvos ainda aí pela frente para a gente colocar mais lucro ainda no bolso, ainda dentro da mesma operação, dentro do mesmo setup. E aí, nesse caso, como já colocamos 15% de lucro no bolso nessa operação, nós subimos o nosso stop para acima do break-even. Então agora estamos com liberdade para surfar os próximos alvos com uma posição de risco absolutamente zero, de modo que se o preço retornar para onde nós entramos, nós saímos dessa operação com zero de risco e já com 15% de lucro no bolso. Então é isso aí, pessoal, é isso que fazemos. Um grande abraço, valeu!